Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre automações. Eu vou fazer a demonstração de algumas automações que eu tenho aqui, certo? Eu estou utilizando o Home Assistant para realizar essas automações e é isso aí. Vamos lá? Eu vou fazer a demonstração para vocês aqui de algumas, não seria bem automações, mas seriam a visualização do nosso dashboard, né, que a gente pode criar. O dashboard, primeiramente a gente pode vir aqui em configurações, dashboards, e aqui a gente tem nossos dashboards. Então, se você adicionar aqui um dashboard do zero, vou colocar aqui, por exemplo, teste, a gente escolhe um ícone, e você pode marcar que isso é somente para administrador, e se você quer que mostre na barra lateral. A barra lateral é essa aqui ao lado, tá bom? Então vou criar um aqui só para vocês verem. Então o dashboard ficou aqui conforme eu criei, tá? Eu vou excluir porque eu não vou utilizar esse aqui, foi só para fazer a demonstração. E o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui do smartphone. Então aqui, esse dashboard aqui, eu criei ele exclusivamente para smartphone. Então, o que a gente costuma fazer nesses dashboards para smartphone? A gente costuma resumir uma grande quantidade de informação que a gente tem. Então, o que a gente faz? A gente pega o que é essencial e coloca no dashboard para celular, para que ele não fique tão extenso, porque no celular a visualização ela é na vertical, então você tem que ficar rolando a barra de rolagem, né, para cima e não fica muito usual. Então, quanto menos informação a gente tiver, melhor, né? As coisas têm que ser mais fáceis. Se você está com o celular, às vezes você quer, não sei, abrir o portão, você quer acender uma luz, então tudo tem que estar de fácil visualização, né? Então aqui vocês podem observar, a gente já tem várias informações aqui no meu dashboard. O primeiro aqui, ele é relacionado ao meu celular, né? Porque quando a gente instala o aplicativo do Home Assistant no celular, a gente pode ter aquela questão da localização, né? Então, você consegue definir zonas e com base nessas zonas você já pode fazer algumas automações. Por exemplo, se eu estou em casa, aparece alguma coisa. Se eu sair de casa, faz outra coisa. Eu tenho algumas automações aqui já focadas nisso, né? Mas por enquanto eu vou mostrar só essas no dashboard aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente tem. Então, por exemplo, eu criei um item aqui, é um item bem simples, bem bobinho, mas é um item que pode ser útil para mim, no caso, né? Que é a questão de que quando eu estou fazendo a gravação de vídeo, eu criei aqui uma opção, que é se eu estou gravando vídeo. Se ela estiver ligada, esta opção, eu oculto algumas informações sensíveis. Então, por exemplo, logo aqui abaixo eu tenho uma câmera. Então, se essa opção estiver ligada, a câmera não vai ser mostrada. Uma outra automação que eu tenho aqui, por exemplo, é em relação ao climatizador. Tem um climatizador no meu quarto. Essas opções aqui para ligar, desligar, aumentar a velocidade, mudar o modo, elas são condicionais. No meu caso aqui, por exemplo, se a gente editar o dashboard, caso eu clique aqui em alguma das opções aqui do climatizador, por exemplo, vamos no botão de ligar aqui, a gente tem aqui a visibilidade e esse cartão ele está condicional a um estado de entidade. Como que isso funciona? Você pode condicionar esse cartão a várias coisas. Por exemplo, se a gente clicar aqui, adicionar uma condição, ó, ele pode ser exibido por um estado numérico de entidade, por um estado de entidade, por uma tela, por um usuário. Por condicionais também, você pode colocar mais de uma condição. Então, no meu caso aqui, como que eu faço? Esse de climatizador, ele só vai mostrar para mim no dashboard se eu estiver em casa, né? Conforme eu falei anteriormente, quando aquela opção lá do GPS lá está ativa no celular que o Home Assistant consegue rastrear, a gente consegue fazer algumas automações. Então, por exemplo, para mim não faz sentido eu ter essa opção para ligar e controlar o meu climatizador fora de casa. Se fosse um ar-condicionado, eu acredito que é mais interessante. Tanto é que no meu caso aqui, por exemplo, o do ar-condicionado, que é esse aqui, o de ligar, por exemplo, ele não tem essa condição, ou seja, ele sempre vai ficar habilitado. Se eu estiver fora de casa e quiser ligar o ar-condicionado, eu consigo fazer isso. Mas para o meu climatizador, conforme eu mostrei aqui para vocês, não faz sentido eu fazer isso. Então, eu só habilito esses botões relacionados ao climatizador quando eu estou em casa. Isso se repete também para as outras funções do climatizador, né? Então aqui o climatizar também vai ter essa condição, certo? E todos os demais aqui também. Então, essas informações só vão ser exibidas quando eu estiver em casa. Um outro exemplo aqui que eu posso mostrar para vocês é a questão da televisão. Então, o que eu fiz? Eu criei um botão aqui
da própria entidade mesmo. Então, no momento aqui ela está desligada. Qual que é a automação que eu tenho aqui? É em relação a se a TV está ligada ou não. Como ela está desligada, eu não tenho controle dela sendo exibida aqui. Então, a partir do momento que eu aperto aqui para ligar, ele vai ligar o dispositivo e o controle fica disponível para mim, tá bom? Aqui ele está com informação de desligado, eu acho que está tendo algum bug nessa visualização, mas enfim, ele ligou a televisão lá e exibiu o controle para mim. Se eu desligar a televisão, em alguns segundos o controle vai sair daqui, né? Tá vendo lá? Uma outra automação que eu tenho aqui também, pessoal, essa de fato é uma automação do Home Assistant, né? Então aqui em configurações, automações e cenas, eu pesquisei por ela aqui já, que é uma automação que eu tenho em relação ao meu ar-condicionado. No caso, essa primeira aqui, então vamos entender como que eu fiz essa automação. No caso, assim, para vocês entenderem como que eu fiz isso com o ar-condicionado, como que eu consigo controlar ele, assistam os vídeos anteriores, eu vou deixar o link aí na descrição, tá? E vou deixar o card aí em cima também com esse vídeo relacionado, tá bom? E aqui na automação, então, como que eu faço? A automação, ela funciona via ESP Home, né? Então, tem a plaquinha lá conectada, e ela criou os botões que controlam o meu ar-condicionado. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho o meu dispositivo, que no caso aqui eu nomeei ele como SP 8266IR, e qual que é o gatilho dessa automação? É quando o botão ligar ar-condicionado for pressionado. Esse é o gatilho, é o que vai iniciar a automação. Então toda vez que o ligar ar-condicionado for pressionado, o que, que ele vai fazer? Eu não coloquei, não tem nenhuma condicional, ele já vai fazer esses itens aqui direto. Então, o que que ele faz aqui? Isso aqui eu fiz customizado para o meu ar-condicionado, tá? É, Outros modelos de ar-condicionados podem sofrer algumas variações em relação a essas automações aqui. Por exemplo, o meu eu identifiquei que ele leva um tempo até ele começar a ligar de fato, né? Ele abre a aleta, tal, e leva tem um certo delay para que ele realmente comece a funcionar. Então, a primeira coisa que eu adicionei foi um atraso de 30 segundos. Então, ele ligou, ele vai aguardar 30 segundos. Depois que ele esperou esses 30 segundos, eu pressiono aqui ó, o outro botão que é o modo turbo. Aí é a mesma coisa, né? Eu seleciono o dispositivo, que é o ESP, no caso aqui um 8266, e pressiono o botão modo turbo. Tá? Então, atraso de 30 segundos, vai para o modo turbo. Aí eu coloquei algumas notificações aqui que eu exibo na televisão. Depois disso, eu coloco um outro delay de 10 minutos. Então, como que eu utilizo mais ou menos? Eu ligo o ar-condicionado, deixo ele funcionando ali por 10 minutos no modo turbo, para que gele bem o ambiente. Depois desse modo turbo, depois desses 10 minutos do modo turbo, eu coloco ele no modo econômico, tá? Então, atraso de 10 minutos, depois disso, pressiono o botão modo eco no ar-condicionado. Aí depois disso, mais algumas notificações, eu espero mais 8 segundos e aqui no caso eu diminuo a velocidade dele, tá? E exibo novamente as notificações na televisão também, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo de automação que a gente consegue fazer no Home Assistant, né? Você consegue colocar várias condicionais, vários passos, dá para fazer muita coisa com isso aqui. Então, essa automação aqui, eu personalizei ela de acordo com o uso do meu ar-condicionado, entendeu? É muito interessante isso aqui. Aí, um outro tipo de automação mais avançada, né, que é via script que a gente pode fazer, por exemplo, olha essa aqui que eu tenho. Então, aqui em configurações, automações e cenas, scripts, eu tenho aqui um script que ele funciona da seguinte forma: é uma notificação na Alexa com base nos sensores que estão integrados no Home Assistant. Então, por exemplo, essa daqui é uma automação simples, onde o que que eu faço aqui? Eu peço para notificar na Alexa qual é o percentual de bateria do meu celular. Então, sei lá, você pode fazer uma automação aí, não sei. Todo dia, 10 horas da noite, a Alexa fala o nível de bateria do seu celular, por exemplo. Esse script aqui ele funciona assim. Ele vai fazer essa notificação na Alexa, né? Lembrando aqui que a Alexa já tem que estar conectada no seu Home Assistant e vai exibir aqui embaixo você detalha quais Alexas que você quer
que ele exiba essa notificação. Esse type aqui é para esse anúncio é para ela anunciar, que é quando ela faz aquele barulhinho antes de começar a falar. E a mensagem que você quer exibir, no meu caso aqui eu coloquei, seu smartphone está com, aí eu pego o status, o estado da bateria do meu celular. Então ele vai falar, aí após isso eu coloco aqui percentual de bateria, né? Então toda vez que eu executar esse script, vamos ver se vai dar para vocês ouvirem aí. Seu smartphone está com 77% de bateria. Beleza? Outro exemplo de automação. Agora uma das mais maneiras é essa daqui, ó. Você deixou seu like? Se inscreveu no canal? Mas que porra, véi. Falha eu chamar o quê, cara? Porra, você tá de tiração com a minha cara, não é possível, velho. Não é possível isso aqui que eu tô vendo. O quê? Você ainda não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa as notificações aí, deixa o seu like, qualquer coisa coloca aí nos comentários, tá bom? Valeu!